Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo da madrugada desta segunda-feira nós vamos falar do empate entre Atlético Paranaense e Criciúma em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Criciúma 0, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 20 horas deste domingo, depois de muitas complicações, lá no estádio Heriberto Ulce, na cidade de Criciúma, e válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o Criciúma lá no Heriberto Ulce, o treinador uruguai Martin Varini optou por escalar o Atlético Paranaense como equipe mista, e foram 5 desfalques na equipe inicial. Eric e Christian foram preservados. Bruno Zapelli segue tratamento da entorse do tornozelo, que tirou ele da partida contra o Racing no último meio de semana. Agostinho Canóbio cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e Gonzalo Mastrini também foi preservado. Além deles, lógico, o Fernandinho segue afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular desde o final do mês de agosto. E com isso, a gente teve o Madison ocupando a posição de lateral direito, o Bruno Prachedes ganhando uma oportunidade no meio de campo no lugar do Christian, né? O João Cruz jogou também, assim como Julimar e Lucas Giori no ataque, juntamente com o Tomás Coelho. E o que a gente percebeu desde os primeiros minutos, pessoal, foi um Atlético Paranaense tendo enorme dificuldade para manter a posse da bola e dominar um adversário que tecnicamente é inferior, né? Tem menos elenco do que o Atlético, um elenco menos talentoso. E durante o primeiro tempo, durante a etapa inicial, foram 61% de posse de bola para a equipe catarinense, que também levou vantagem em finalizações. Foram 5 contra 3 e em grandes oportunidades, 2 contra nenhuma do Atlético. Porém, se a gente for analisar em mais detalhes o desempenho individual dos meio-campistas do Atlético Paranaense, é difícil até a gente compreender o que impediu a equipe de manter mais posse de bola, né? Se você for pegar individualmente, o Gabriel Giroto teve 36 ações com a bola, 26 passes certos em 29 tentativas, então um índice de acerto de 90%. Bruno Prachedes teve 40 ações com a bola, 21 passes completados em 26 tentativas, 81% de precisão. João Cruz chamou atenção por participar menos hoje. Não sei se foi uma questão de uma oscilação natural de um jogador jovem, se foi uma questão de desgaste físico, mas só 14 ações com a bola nos 45 minutos que passou em campo, 4 passes certos em 5 tentativas, 80% de precisão. Agora, quem chama atenção é o Madison, porque o Madison acabou ocupando e exercendo a função do Eric, que é lateral sem a bola e volante com a bola. E o Madison, sendo volante, é um jogador um pouco vamos dizer assim, desencaixado dessa função. Foram 39 ações com a bola, 12 passes certos em 17 tentativas. Porque o Madison convertido em volante, quando a equipe tem a posse da bola, é um encaixe difícil, gente. O Madison não tem a qualidade técnica e nem a leitura de jogo necessária para atuar como meio-campista. Tanto é que percebam, o Madison tenta 17 passes em 39 ações com a bola, enquanto o Gabriel ao lado dele tenta 26 passes em 36 com a bola, 36 ações com a bola. Então o Gabriel tenta 9 passes a mais com 3 ações com a bola a menos. O Madison perde muita dinâmica no meio de campo do Atlético. E isso sem falar que o Madison não tem capacidade de jogar por dentro, de arrumar passes que quebrem linhas de marcação. E aí, nesse contexto de um Madison um pouco funcional como volante, mesmo que ele crie uma superioridade numérica teórica no meio de campo, a posse de bola acabou ficando muito concentrada nos zagueiros, né, nos defensores. Tanto é que os 3 jogadores do Atlético Paranaense com mais ações com a bola foram o Thiago Heleno, 52, o Lucas Esquivel com 50, o Mikael com 48. E se você pular o Tomás Coelho, que foi o quarto colocado, o quinto acaba sendo o Kaique Rocha com 42. Então, 4 dos 5 jogadores do Atlético que mais tocaram na bola foram jogadores de defesa, né? E dessa forma, o que acabou acontecendo? O Atlético acabou ficando forçado pelas circunstâncias a apostar em muitos lançamentos longos. Mesmo que fossem que tenham sido 36% de posse de bola no global, né, nos 2 tempos do Atlético, o time realizou 71 lançamentos longos com 35% de precisão. Então, muitos lançamentos, precisão muito baixa. Isso é fatal para qualquer intenção de jogar bem o futebol. Em termos de comparação, por exemplo, o Criciúma, que teve 64% de posse de bola, então perto do dobro daquilo que teve o Atlético, tentou 60 lançamentos longos, ou seja, 11 a menos que o Atlético,
e foi mais preciso, foi 58% de precisão da parte do Criciúma contra 35% do Atlético. E aí, nesse contexto todo que a gente acabou de mencionar, o empate sem gols no retorno para os vestiários no intervalo não refletiu, né, de maneira correta o domínio do Criciúma nos primeiros 45 minutos, né? E na volta para o segundo tempo, as entradas do Christian e do Fernando nos lugares de João Cruz e do Julimar acabaram contribuindo para que isso só se agravasse, né? O Julimar, por sinal, deixa o campo depois de um primeiro tempo até relativamente positivo, tá? A entrada do Fernando, que passou, quando o time não tinha bola, formar uma linha de 5 jogadores de defesa, com Matson, Kaique, Thiago e Lucas Esquivel, acabou se revelando uma preocupação com o sistema defensivo, né? E isso é uma coisa que me preocupa, porque talvez estruturar melhor essa equipe para ter a bola fosse uma maneira melhor de se defender do que acumular jogadores no campo de defesa, até porque o Junimar vinha sendo um escape importante. Tá? O Junimar conseguiu uma ou duas boas jogadas no primeiro tempo, coisa que o Fernando teve mais dificuldade para fazer, mesmo que ele tenha entrado para ser aí uma espécie de ala, tá? Mas falando um pouquinho do Christian, agora, mais uma apresentação decepcionante, né? Do nosso camisa 58. Com a posse de bola, ele pouco produziu. Foram 22 ações com a bola, 6 passes corretos em 9 tentativas. Um passe decisivo e 2 finalizações, né? Defensivamente ele acabou contribuindo até mais. Foram 3 desarmes e 5 vitórias em 8 duelos físicos. Agora, para um jogador que é colocado em campo não como volante de marcação, e sim como um meio-campista interior, um jogador que deve contribuir mais e ditar mais o ritmo das jogadas, o Christian acaba ficando, mais uma vez, bem abaixo daquilo que se espera dele, mesmo que a gente saiba, e eu particularmente acredito nisso, que ele tem qualidade técnica para fazer aquilo que se espera dele nessa função, tá? E aí, mesmo que seja um jogador que eu particularmente gosto, sempre gostei do Christian, e que teve bons momentos, tanto com Wesley Carvalho quanto com o Filipão, e com outros treinadores também anteriormente, talvez esse de fato seja um momento, né, ao final da temporada, do Christian buscar novos desafios e o Atlético abrir espaço no seu elenco para outros jogadores que possam corresponder de maneira mais plena com aquilo que a equipe precisa. Vamos ver aqui. E no segundo tempo, o que se viu foi um Criciúma ganhando mais e mais volume de jogo, acumulando 64% de posse de bola e 20 finalizações na segunda etapa. E por mais que o Atlético até tenha conseguido uma ou outra escapada no contra-ataque, é, com o Christian cabeceando um cruzamento vindo da direita, por exemplo, e o Filipinho saindo em condições de finalizar e tentando um toque por cima do goleiro do Criciúma sem sucesso, a verdade é que o Atlético deixa o campo com um empate muito mais, né, com um empate não com uma derrota, muito mais por uma atuação espetacular do Mikael, né? Mikael que, por sinal, é importante reconhecer, né, visto que era uma preocupação minha, demonstrou uma enorme personalidade para assumir a titularidade do gol do Atlético Paranaense nesse momento conturbado e em uma temporada cheia de pressão, como é a temporada do Centenário. Felizmente não tem falhado, tem correspondido à altura das expectativas de um goleiro que sempre foi destaque das categorias de base da seleção brasileira. E isso sana o problema do gol do Atlético Paranaense que se instaurou quando o Léo Link acabou sucumbindo à pressão no momento em que o Bento foi negociado. Falando em Mikael, tá? Eu sei que muitos torcedores vão tentar responsabilizar os defensores, né, pelas oportunidades criadas pelo Criciúma durante o segundo tempo, especialmente em cruzamentos. Agora, se a gente for analisar, tanto o Kaique quanto o Thiago Heleno somaram aí para boas atuações, né? Conquistaram bons números e foram responsáveis por afastar inúmeras jogadas de perigo do Criciúma. A grande questão é quando você tem um volume tão jogo quanto o Criciúma, um volume de jogo tão grande quanto o Criciúma teve na segunda etapa, invariavelmente você vai criar alguma coisa. O Criciúma conseguiu criar especificamente em finalizações de média e longa distância e em alguns cruzamentos, né? Então, não creio que o sistema defensivo do Atlético Paranaense tenha sido o principal problema. Pelo contrário, mesmo reconhecendo que o sistema defensivo não é perfeito, que precisa melhorar ainda, lógico, hoje o mau funcionamento coletivo da equipe é que foi o grande responsável pelo volume de jogo do Criciúma no segundo tempo e, consequentemente, pelas oportunidades que os catarinenses acabaram criando, tá? E aí fica registrada, lógico, a minha crítica ao técnico Martin Varini, seja pelo encaixe infeliz do Eric no meio de campo desde o primeiro minuto,
desde pelas substituições tão infelizes quanto no intervalo aí durante o segundo tempo. O Atlético pouco ofereceu em termos de resistência ao domínio do Criciúma desde o primeiro minuto, tá? Porém, eu acho que é também importante a gente reconhecer que o elenco é muito curto, é muito enxuto e que substituir alguns jogadores, né, no caso como num jogo como o de hoje, onde tem uma partida decisiva no próximo meio de semana, tem jogadores suspensos, tem jogadores lesionados, acaba se tornando uma missão ingrata para a comissão técnica, tá? Porque a verdade é que a diretoria, por mais que tenha contratado o Marcos Vitor, por exemplo, e o Bruno Prachedes, e o Prachedes hoje fez uma partida bem passável, na minha opinião, a diretoria deveria ter investido em pelo menos mais uma ou duas peças para aumentar o número de opções desse elenco, lógico, preferencialmente para qualificar o elenco também, bons jogadores, mas também para aumentar o número de opções disponíveis para a comissão técnica, tá? Por outro lado, e esse é um vídeo cheio de lados, como vocês podem perceber, o Varini também tem me decepcionado um pouco, porque utiliza muito poucas categorias de base, né? Mesmo sendo um treinador que se destacou num defensor que tinha muitos jogadores formados nas suas categorias de base e um defensor que historicamente é um time muito formador lá no Uruguai, o Varini pouco utilizou a base até esse momento. Então, por exemplo, o Léo Ataíde, que em determinados momentos é lateral e em outros é meio campista na equipe sub-20, que fez uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, ele seria um encaixe mais natural como substituto do Eric do que o Madison, que acabou sendo um encaixe forçado. E outros tantos jogadores, caso do próprio Marcão, como zagueiro, o Carlos Eduardo Biro, o Dudu, o Felipe Chiquete, todos poderiam e deveriam talvez começar a aparecer com alguma frequência, receber oportunidades, em vez de a gente ficar vendo as mesmas caras de sempre e que raramente correspondem dentro de campo, como é o caso de um Lucas Diório, como é o caso, enfim, de uma série de outros jogadores, que pouco vão contribuir com o Atlético daqui até o final da temporada, tá? O Diório mesmo é um jogador extremamente limitado. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Então, hoje, gente, especificamente, são vários os responsáveis. O Martin Varini, sim, pelas más escolhas, os jogadores pelo desempenho abaixo, a diretoria porque não fez o seu papel quando teve oportunidade na janela de transferências, e agora a gente acaba tendo que engolir seco essa má atuação, deixar o Campeonato Brasileiro um pouco de lado, para se preocupar com a partida da próxima quinta-feira, decisiva contra o Racing lá no cilindro de Avejaneda, né? Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, valendo a vaga do Atlético na semifinal, buscando um tricampeonato inédito aí na história do continente, né? Ninguém tem 3 títulos da Copa Sul-Americana. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Quem foi bem, quem foi mal, o que vocês acharam da atuação do Atlético Paranaense como um todo, deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.